Nós estamos, na noite de hoje, encerrando a série de estudos e mensagens sobre o livro de Atos. Os irmãos vão acompanhar assentados reverentemente os 6 primeiros versos. Atos 28, de 1 a 6, assim nos diz a palavra do Senhor. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como disse alguns minutos atrás, hoje nós estamos encerrando a série de estudos sobre o livro histórico do Novo Testamento, escrito pelo evangelista Lucas, Atos. Pois bem, nesse último estudo, nessa última mensagem, irmãos, nós vamos falar sobre não o fim da vida ou do ministério do apóstolo Paulo, mas nós vamos dar um salto, os irmãos hão de perceber que nós vamos passar alguns capítulos desde a mensagem do domingo passado. Mas isso tem uma razão, viu, irmãos? Se os irmãos olharem alguns capítulos aqui para trás, desde o último texto que nós trabalhamos, a gente vai perceber que desde o domingo passado, a mensagem do domingo passado, né, passando pelo capítulo 22, 23, 24, o 25 e o 26, são capítulos que narram as idas e vindas da prisão do apóstolo Paulo. Então, é um texto que vai tratar muito mais, irmãos, da história de reclamações, de reposições, de ele vai para lá, ele é insultado, vai para cá. Mas eis que no capítulo de número 27, que não é o texto que nós vamos analisar hoje, mas essa história do 28 começa no 27, quando, na verdade, o apóstolo Paulo, ele apela para o tribunal de Roma, por ser cidadão romano, então começa uma viagem, e é interessante esse contexto. Quando começa a viagem, irmãos, que Paulo está indo para Roma, ele mesmo se reúne com o centurião, que é o detentor da sua guarda, juntamente com os mais de 240 presos que estão naquela embarcação. Ele se aproxima e diz: centurião, capitão, esse momento não é um momento bom para viajar, vai chegar o inverno, não é bom, os ventos não são bons, não é segura a travessia em mar aberto nesse período. Mas o centurião queria se livrar logo do apóstolo Paulo, queria mandar Paulo logo para Roma, e o capitão da embarcação queria receber o seu din-din, e ele disse: não, vamos sim, eu sou um capitão muito experiente, vamos singrar os mares, sim. Bom, mas eles então decidem entrar naquela embarcação. A embarcação está bem carregada. São mais de 240 pessoas entre prisioneiros e tripulantes. Eis que a coisa começa a virar, o tempo virou. E eles passam então, irmãos, 14 dias em plena escuridão em alto mar. Eles são tomados de surpresa por uma grande tormenta chamada Euroaquilão.
É uma tormenta terrível, e isso está registrado, irmãos, no capítulo 27, a partir do verso de número 9, e aquilo no verso de números 12 e 13, o vento muda, capítulo 27, verso 13, nos diz que vem o vento sul, e o vento sul não é um vento favorável à navegação, isso é digno de nota, e no verso de número 14 nos fala então de um tufão chamado Euroaquilão. É uma espécie de Katrina daquela época. E aí não dá certo. Eles fazem todos os esforços para manter aquela embarcação navegando, mas eis que no meio daquela tempestade o Senhor aparece a Paulo e diz assim: Paulo, fique em paz, porque ninguém vai se perder, nenhuma vida vai ser perdida, mas é hora de ter coragem. E o apóstolo Paulo fala isso para a tripulação: olha, não devemos ter medo, porque o Senhor apareceu a mim e disse que ninguém vai morrer. Mas eis que no meio da tempestade eles não conseguem a claridade, porque não há claridade, não há luz de sol. Foram 14 dias de tormenta sem ver a luz do sol. Os marinheiros desesperados, eles começam a lançar um instrumento para ver a profundidade de onde está a embarcação. E eles percebem que a embarcação está chegando num lugar mais raso. Então eles estão com medo de a embarcação dar nas pedras e haver um naufrágio. Então eles tentam fugir do barco. E Paulo diz ao capitão: olha, ninguém pode descer. Se eles saírem da embarcação, todos nós vamos perecer. A palavra de Deus é que ninguém vai perecer. Eles não devem descer nos botes. O capitão obedece. O capitão dispensa os botes salva-vidas. Aí você pensa: reverendo, então tudo se perdeu. Se é uma tormenta de 14 dias e eles dispensam os botes, então é isso mesmo. É então, irmãos. Só depende de Deus agora. E é isso. Bom, a embarcação encontra uma enseada e eles embicam a embarcação nessa enseada. A parte da frente da embarcação, proa, dá num banco de areia, fica bem fixada. Mas a parte traseira, popa, ela é batida pelas fortes ondas e o barco começa a se arrebentar. Então vem a ordem para eles se alimentarem, porque eles vão ter agora que nadar até terra firme. É a ilha de Malta. A palavra Malta significa refúgio. Refúgio. Então eles têm a ordem de os que sabem nadar vão nadando, os demais vão pegar os destroços da embarcação, como se fossem botes salva-vidas, pedaços de tábuas, e eles vão então remando até terra firme. Conseguem chegar em terra firme, ninguém se perde. Eles são acolhidos ali por aquilo que Lucas chama de bárbaros, mas na verdade eles estão sendo recebidos pelos nativos da ilha de Malta. Os malteses são muito receptivos, diz o texto bíblico. Eles fazem uma fogueira, porque é inverno, e os irmãos devem imaginar como é o inverno europeu. Temperaturas abaixo de zero. Eles estão molhados, com roupas molhadas, chovendo ainda. Irmãos, está um clima terrível. Mas os locais fazem uma fogueira, e o apóstolo Paulo ajuda a fazer essa fogueira. Ele vai pegando gravetos, e é aí quando uma víbora, uma serpente venenosa, alcança a mão dele e o pica. E todo mundo então pensa: olha, esse homem é azarado, ele é realmente um peça ruim dessa história toda, porque ele escapou do naufrágio, mas olha a víbora, e vai morrer daqui a pouco. E nada acontece. Eles ficam esperando e nada acontece. Então eles passam a olhar Paulo como alguém diferente. Eles passam todo o inverno ali, porque não há condição de navegação. Eles passam na ilha 3 meses, o tempo que dura a estação do inverno.
E nesses 3 meses, irmãos, Deus faz maravilhas por meio de Paulo naquela ilha. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre Deus dirige a história. É o tema da nossa reflexão na noite de hoje. Deus dirige a história. A primeira lição que nós queremos resgatar desse texto, de toda essa história, irmãos, é que Deus está sempre presente conosco no meio das tempestades. Deus está sempre presente conosco no meio das tempestades. O texto, irmãos, vai nos dizer aqui, de uma forma muito clara, entre os capítulos 27 e o capítulo de número 28, que todos, absolutamente todos, foram salvos pelo Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém pereceu. Todos se salvaram, ninguém se perdeu. Houve o cumprimento da palavra do Senhor. Interessante, irmãos, é que por 2 vezes, nesses momentos de tribulação do apóstolo Paulo, Deus o visitou dizendo: não temas. Foi a primeira vez. Depois, no meio da tempestade, de novo, um anjo do Senhor lhe apareceu e disse: não tenhas medo. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, irmãos, porque no domingo passado nós falamos um pouquinho sobre isso. Os irmãos vão se recordar que o servo não é dono do chamado. O chamado pertence ao Senhor. Quando ele esteve em Mileto, e de Mileto ele mandou chamar os presbíteros lá da igreja de Éfeso, ele falou: eu tenho que ir a Jerusalém. Não vai, Paulo, não vai. Ele diz: eu vou porque eu sou fiel ao chamado que o Senhor me deu. Então, na semana passada nós falamos que o chamado não pertence ao obreiro, o chamado é do Senhor. O obreiro tem apenas que ser encontrado fiel ao chamado, e cada um tem um chamado diferente. O apóstolo Paulo tinha um chamado para os gentios, e ele, quando ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo disse a ele vai saber o quanto importa levar o meu evangelho aos reis e aos príncipes. Ele deveria estar diante de Nero em Roma. Por isso ele foi até o final. Porque quem sabe do chamado, irmãos, é quem recebeu o chamado. Quando Paulo ainda estava em terra firme, os seus discípulos, os discípulos do Senhor Jesus, melhor dizendo, se aproximaram dele e disseram: Paulo, não vá a Jerusalém, lá você vai ser preso. Inclusive um profeta chamado Ágabo pegou o cinto de Paulo, amarrou as suas próprias mãos e os seus pés e disse assim: é isso que vai acontecer ao dono desse cinto se ele for a Jerusalém. Era Paulo, e foi exatamente o que aconteceu. Paulo sabia. Irmãos, quem conhece o seu chamado é quem o recebeu. Então Paulo tem que ir, mas mesmo no meio da tempestade o Senhor lhe diz: não tenha medo, ninguém vai perecer. Eu quero chamar de novo a sua atenção para algo que os irmãos já conhecem. Sempre que eu faço a leitura da Bíblia, eu não faço uma leitura romantizada. Eu coloco ali um homem com medo, uma pessoa que tem fome, que chora. E é isso mesmo. Paulo, irmãos, no meio daquela tempestade toda, ele está com tanto medo quanto todos aqueles que estão ali naquela embarcação. Paulo não é ali aquele expoente de fé, não. Paulo está morrendo de medo naquela embarcação. Ele não quer morrer ali porque ele quer ser fiel ao seu chamado. É por isso que Deus, que conhece a alma do homem, Deus o visita e diz: não tenha medo, ninguém vai morrer. Paulo se acalma com isso. Paulo é confortado com essa palavra porque ele percebe que Deus está presente em todos os momentos da vida. Aquela embarcação, irmãos, está à deriva. Eles chegaram a amarrar o leme com cordas, e era muito comum naquelas embarcações antigas, de madeira. Eles levavam cordas extras para amarrar os cascos das embarcações,
para enfrentar as tempestades. Isso também foi feito nessa embarcação, e a despeito desse socorro extra, não foi suficiente diante do Euroaquilão, diante das tempestades. Irmãos, nas tempestades, conforme nós estudamos hoje na escola bíblica dominical, às vezes nós nos sentimos sozinhos. Parece que Deus se esqueceu de nós, parece que Deus nos abandonou. Todos pensamos assim. Isso nos faz lembrar aquela antiga poesia, Pegadas na Areia. Certamente os irmãos já ouviram falar dessa poesia. É uma poesia que diz que um homem estava caminhando pela areia da praia, e nos momentos alegres ele olhava para trás e ele via 2 pares de pegadas na areia, e ele disse: um par era meu, o outro par era do meu Senhor. E ele continua dizendo que quando havia festa, abundância, alegria, e quando tudo estava caminhando bem, ele olhava para trás e lá ele percebia os 2 pares de pegadas na areia. Um par era meu, o outro par era do meu Senhor. Mas ele percebeu que quando ele estava atravessando os piores momentos na vida, em que a mesa já não era farta, em que as tempestades lhe sobrevieram, quando ele olhou para trás, ele avistou apenas um par de pegadas na areia. E esse par era profundo e marcava profundamente a areia, e ele dizia: Senhor, por que nos dias bons havia 2 pares, o Senhor estava ao meu lado, e nos dias maus eu estava carregando os problemas sozinhos? Então o Senhor lhe responde: meu filho, essas pegadas eram minhas, porque eu te carregava no colo. É assim que somos, irmãos. É Deus quem nos sustenta. Nós não somos fortes assim. Paulo também não era. Por isso, a primeira lição é a misericórdia de Deus em todos os momentos da nossa vida. Deus cumpriu a sua palavra a Paulo quando disse: Paulo, ninguém vai se perder. Houve livramentos de morte, e a morte ali era certa. Muitas embarcações não enfrentavam a época de navegação no inverno, porque sabiam que não era tempo oportuno, mas aquele capitão da embarcação e o centurião, buscando o lucro e se livrar de Paulo, quiseram enfrentar e não deram ouvidos à orientação do apóstolo Paulo quando disse: inverno não é bom, vamos esperar um momento oportuno. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, cumpriu a sua palavra. Quando já em terra firme, houve o livramento dessa picada, dessa víbora mortal, uma serpente mortal. Todos esperavam a morte. Então Deus deu livramento na tempestade do Euroaquilão, no tufão, e Deus também deu livramento ali, em volta de uma fogueira, um livramento de morte certa. E Deus também executou a sua misericórdia, irmãos, não apenas no mar e na terra, em torno da fogueira, mas Deus também revelou a sua misericórdia na hospitalidade por parte daqueles homens que receberam aquele grupo de mais de 240 pessoas. O verso de número 2 nos diz: os bárbaros nos trataram com singular humanidade, foram muito acolhedores. Irmãos, quem rege a história não é o centurião, quem rege a história não é o capitão da embarcação, quem rege a história não é o apóstolo Paulo, quem rege a história é o Senhor do universo, é Ele quem continua sentado no trono. A misericórdia de Deus em meio às tempestades. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, nesse episódio do capítulo número 28, irmãos, é como Deus rege a história. Por meio das tempestades na vida, Ele nos confere oportunidades para servir ao próximo. Deus, regendo a história, usa as tempestades da vida para servir ao próximo. Volte o seu olhar para a leitura a partir do verso de número 7. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio,
o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Observe bem como de uma grande tempestade que poderia resultar em uma tragédia, Deus, o Senhor da história, abençoou aquele grupo e abençoou os habitantes da cidade de Malta. Havia um homem principal chamado Públio, e um homem que recebeu bem aquele grupo. E olha que não era um grupo pequeno, mais de 240 pessoas. Ele tinha um pai, e o pai estava com febre. Um problema sério e aparentemente até aquele momento incurável. Paulo foi lá orar. Então eu fico pensando comigo mesmo, o olhar do centurião e de toda aquela tripulação sobre o apóstolo Paulo. Um homem que estava sendo visto como um maldito, como alguém que iria para Roma para ser julgado, talvez um condenado, talvez alguém muito mau. Mas o tratamento que ele dá a todos é de bênção, é de abençoar, é de orientar. E quando Paulo ora, aquele homem é curado. E na cura daquele homem, do pai de Públio, tantos outros ficaram sabendo e tantos outros também foram curados. Observe bem que tudo começou numa tempestade. Tempestade, irmãos, são oportunidades que Deus cria para servir às pessoas. Ajudou a manter a fogueira acesa também. Paulo poderia dizer assim: puxa vida, o que é que eu fiz na minha vida? O que é que eu fiz no meu ministério para suportar tudo isso, para enfrentar tudo isso? Ele não se levanta contra o seu Senhor. Ele crê na sua palavra que diz: ninguém vai se perder. Então Paulo ajuda a fazer a fogueira, nós já vimos isso. Ele foi picado e ali não morreu. Ele orientou os marinheiros durante toda a travessia, dizendo: não fujam da embarcação. Se vocês fugirem, nós vamos morrer. Não fujam. Depois orientou acerca da alimentação da tripulação. Precisamos comer porque nós vamos nadar. Ele está servindo, ele está aconselhando, ele está orientando. Ele, na verdade, é o homem de Deus naquela embarcação. Irmãos, você já parou para perceber que você é o homem de Deus na sua casa? Que é por meio de você que Deus vai agir? Eu digo homem, não apenas o gênero masculino. Você é a pessoa que Deus vai usar no seu local de trabalho, na tempestade que está no seu emprego, na tempestade que está a sua família, e que você precisa se posicionar, e que você que é o esteio, e é você quem recebe a palavra do Senhor, e ela não pode ficar guardada consigo. As pessoas precisam dessas orientações que vêm da parte de Deus, que Deus fala ao nosso coração. Fale, posicione-se, sirva. Domingo passado nós falamos um pouquinho sobre isso, o modelo de liderança servil. Falamos sobre isso no domingo passado. E falamos que muitos na igreja hoje, na igreja moderna, não querem esse modelo de liderança servil. Eles preferem aqueles que mandam nos dominadores, ou nos palhaços ou animadores de auditório. Falamos sobre isso. É esse tipo de liderança que se requer. Ou gerente, aquele que multiplica a igreja de um dia para a noite. Ninguém quer saber da liderança servil do servo sofredor. Ninguém quer saber. Mas esse é o modelo que Jesus deixou e que Paulo está colocando. Sirva. Oriente. Oportunidades para servir ao próximo.
Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmão, sobre o Senhor como o Senhor sobre tudo e sobre todos, é que Deus transforma situações de grandes perigos em oportunidades de evangelização, não apenas de serviço, mas de evangelização. A partir do verso 11, volte o seu olhar. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias da nossa viagem, notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Eu quero chamar a atenção, irmãos, a nossa lembrança de tantos e terríveis momentos que o apóstolo Paulo passou de perseguição nas suas 3 viagens missionárias. Em todo lugar ele era mal recebido, perseguido em quase todos os lugares. Chamo de novo a sua atenção para a humanidade do servo. Paulo não é um super-homem, ele é um homem. Um homem que tem medo, tanto medo que Deus o visita na embarcação e diz: não tenha medo, porque é natural o medo. Observe, irmãos, eu quero que você pense sobre isso. Como estava o espírito daquele homem? Ele por dentro. Ele tinha tudo para se revoltar contra Deus. Mas observe bem o que Lucas registra. Lucas tem um olhar muito humano, até porque ele é médico. Lucas tem um olhar médico, um olhar da humanidade. Ele sabe ler o corpo, ele sabe perceber o olhar, ele sente o cheiro do medo no paciente. Observe como Paulo é abençoado e confortado pelo abraço e pelo carinho da igreja. Verso de número 15. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Paulo estava, irmãos, em frangalhos. Paulo estava emocionalmente fragilizado. Você já se sentiu assim? Fragilizado? Em que você mal se sustenta em pé? São tantas coisas acontecendo ao redor que a gente nem bem sai de uma e já entra em 2. Você já se sentiu assim? Parece que é um problema que não termina nunca. É um peso que a gente leva para a cama de manhã e acorda com a gente lá no café da manhã. A gente fica assim fragilizado, a gente fala: poxa, eu sou fraco mesmo. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que precisamos do apoio dos irmãos. A igreja precisa abraçar, a igreja precisa acolher. O acolhimento da igreja apazigua, restaura, abençoa. Precisamos sim, irmãos, ser acolhedores, precisamos ser intercessores, precisamos ser aqueles que abraçam, que mandam uma mensagenzinha dizendo: orei por você hoje. Basta isso. Quem vai receber aquela mensagem vai dizer amém e amém. Paulo estava, irmãos, caminhando para a morte e ele sabia disso. Ele tinha esperança de ser libertado, ele fala isso para Timóteo. Mas ele sabe que ao final ele será condenado e ele sabe disso. A partir do verso 16, nos diz que Paulo enfim chegou a Roma. Quando ele chega a Roma, irmãos, os julgadores, os juízes de Paulo falam assim: bom, você vai ficar em prisão domiciliar e o aluguel é por sua conta, e você vai pagar tanto o aluguel quanto também a diária do soldado. Ele não vai para uma prisão,
Ele fica numa casa alugada por ele. Por isso que Paulo tinha mantenedores. Dentre os mantenedores do apóstolo Paulo havia uma senhora chamada Febe. Febe era uma grande patrocinadora do ministério do apóstolo Paulo. Então ele fica em Roma, irmãos, nos diz o texto ali no verso de número 16, pagando a diária de um soldado e pagando também o aluguel daquela residência. E o que ele fazia ali? Pregava o evangelho aos judeus. Concluindo a nossa reflexão, irmãos, esse Senhor que é o Senhor de toda a glória, é o Senhor que está assentado no trono, é um Deus que está conosco nas tempestades da vida, nas tempestades literais e nas não literais, nos nossos problemas, nas nossas angústias, nas nossas dúvidas. O Senhor conhece sim a nossa alma, Ele sente o cheiro do nosso medo porque Ele nos fez. Ele sabe o limite da nossa capacidade. Por isso é que Ele nos visita e nos consola dizendo, não tenha medo, continue. Ele também é o mesmo Deus que nos oportuniza, mesmo no meio das tempestades, a ajudar, a servir, a estender amor, porque tem pessoas em situações bem piores do que a situação em que nós nos encontramos. Ore, interceda, visite, mesmo na tribulação. Disponha-se, porque Deus usa todas as pessoas que mais se colocam nas suas mãos. E aprendemos também na noite de hoje que Deus, mesmo no meio da tempestade, nos oportuniza testemunhar dele. Vamos acolher, irmãos, e acolha também, abrace também. Bom, Lucas termina aqui o relato das viagens do apóstolo Paulo, mas a vida de Paulo ainda não termina aqui, viu, irmãos? Paulo fica em Roma 2 anos, nessa condição de prisão domiciliar. Depois, isso aqui, irmãos, é por volta do ano 60, mais ou menos essa época, ou no máximo no ano 62 depois de Cristo. É mais ou menos isso situam os historiadores. É quando Nero, o imperador romano, toca fogo na cidade de Roma e põe culpa nos cristãos. Nesse período, Paulo é colocado em liberdade. Olha que interessante. Ele é liberto. Então, ele faz viagem missionária, viu, irmãos? Inclusive, dizem alguns que ele volta, inclusive, a Éfeso, para onde ele imaginava que não mais retornaria. Ele vai, inclusive, até a Espanha. Ele faz viagens, ele continua pregando, porque foi permitida essa liberdade para ele. Mas num comum acordo, que só Deus é quem pode explicar, deram a liberdade para ele, dizendo, olha, você vai, mas você volta. E de fato, ele fica depois mais 2 anos livre, e depois desses 2 anos ele retorna a Roma, onde ele é condenado à morte por esse mesmo imperador Nero, por volta do ano 64 da nossa era. É assim que chega ao fim a vida desse grande homem de Deus, inspirador e inspirado por Deus, chamado apóstolo Paulo. O nosso desejo, irmãos, é de que essas lições que nós aprendemos ao longo dessas semanas todas, desses meses todos, nos inspire a buscar ao Senhor. Nos inspire a crer que Deus está conosco sempre em todas as circunstâncias da vida, mesmo nas grandes tempestades. Que não faltará à igreja perseguição nem tribulação. Isso não faltou nem ao Senhor da igreja, também não faltará à igreja do Senhor. Mas o Senhor está conosco todos os dias, até o final dos tempos. Que esses exemplos, que essas lições, irmãos, que esses meses nos trouxeram de reflexão, nos ajude a ser crentes mais fervorosos, crentes mais operantes, mais tementes a Deus, que amemos mais a palavra do Senhor, suas promessas, e nos envolvamos mais na obra do Senhor.
rogando cada vez mais ao Senhor da Seara para que mande mais trabalhadores, que sirvamos, que evangelizemos, que comentemos aquilo que Deus fez na nossa vida para as pessoas do nosso entorno, começando dentro da nossa casa. Que assim o Senhor Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.